E hoje seguimos a entrevista com mais um candidato que venceu a eleição municipal em Piracicaba no primeiro turno. Hoje, Gustavo Nolasco conversa com Luciano Almeida do DEM, que teve 25.786 votos nas urnas no último domingo. Gustavo Nolasco, agora é com você. Boa noite, Marielle. Boa noite a todos que acompanham neste momento a RF News. Falamos ao vivo mais uma vez de Piracicaba para entrevistar, como você bem disse, o segundo colocado nessa disputa, que também vai a segundo turno aqui em Piracicaba, Luciano Almeida, que já está aqui ao meu lado. Em primeiro lugar, parabéns pela conquista, Luciano. É muito importante numa cidade. Eu estava comentando sobre isso ontem, há 16 anos. Não se conseguia, né, ir ao segundo turno. Aconteceu, está acontecendo. O que o senhor acha que aconteceu na cabeça do eleitor para que essa situação se configurasse dessa forma? Por que segundo turno? Bom, Gustavo, vou tirar a máscara, tá bom? Mesma coisa, quem não está nos acompanhando só hoje, Luciano, além de eu estar testado, a gente está numa distância muito segura aqui para conversar. Durante todo o momento que a gente estava aqui, estávamos seguros. Fiquem tranquilos, tudo bem? Voltando à resposta, qual foi a dinâmica da eleição dessa vez que propiciou esse segundo turno? Olha, eu acho que são dois momentos importantes que Piracicaba passa. Tem um ciclo que está se encerrando, que foram de praticamente 16 anos no poder da mesma equipe, das mesmas pessoas, e que agora, então, é um sentimento de renovação. Então, é por isso que nós estamos aqui no segundo turno. E acho que isso é bom para a democracia, eu acho que isso oxigena as coisas. Acho que a mudança é importante, né? A gente tem alternância de poder. Isso só quem vai ganhar é o cidadão, porque você tem no segundo turno, tem debate, tem troca de ideias, tem comprometimento, né? Os candidatos têm que sair da sua zona de conforto para, de fato, assumir compromisso com a sociedade. Então, acho que essa foi a razão principal, né? É a busca que a cidade está por uma alternativa, uma opção. E nós somos essa opção hoje. Agora, candidato, mesmo representando essa opção, o senhor recebeu menos da metade dos votos do primeiro colocado. Esse desafio se coloca muito maior agora. Como convencer esse eleitor a dar uma oportunidade para a sua campanha? Olha, tem várias formas de você olhar aqui estatísticas e números, né? Piracicaba teve 12 candidatos a prefeito e os outros 11 eram oposição. Então, eu faço uma conta diferente, não é questão de ter metade dos votos. Hoje, como eu vejo todos esses candidatos à oposição, na verdade, a soma de todos eles foi quase o dobro do que teve o candidato que tem a máquina na mão, que tem os seus apoiadores já muito tradicionais. Então, na verdade, a conta é muito simplista. O que nós temos aqui é uma realidade muito clara, né? Tanto é verdade isso que o atual prefeito tem 40% de rejeição. Então, quando a gente olha esses números, a gente vê com clareza, e estatisticamente outras histórias, não existe nenhum prefeito que se reelege com uma rejeição dessa monta. Então, eu vejo assim, o que nós fizemos agora é as boas uniões com as parcerias com os demais partidos de oposição, porque todos estamos juntos para esse projeto de renovação. Aliás, já é possível nesse momento, é a pergunta que todos fazem, né, quando se avança de fase, já é possível montar ou anunciar quais são essas coligações que devem apoiar o senhor nesse segundo turno? Olha, nós vamos fazer um grande anúncio amanhã, estamos todos já muito bem, já estava definido isso já desde o início, havia um pré-acordo de todos os candidatos de oposição que se alguém fosse para o segundo turno haveria um apoio, porque esse sentimento de mudança é muito forte em todos nós, né? Realmente a gente não aguenta mais essa gestão da forma que ela tem conduzido a nossa cidade. Então eu estou muito tranquilo que só não vou furar aqui, dar o furo, gostaria, viu, Gustavo, poder te dar o furo, mas eu tenho um pré-acordo com todos eles que esse anúncio será feito amanhã por volta das 5 horas da tarde, tá bom? Até convido vocês depois, se for o caso, para avisar, ou eu te ligo dizendo como vão ser os apoios, tá bom? Vamos facilitar a vida do eleitor, Luciano. Se você pudesse descrever de forma muito objetiva e clara, qual é a principal diferença entre a sua candidatura e do atual prefeito Vargas Negre? Cara, a minha candidatura é uma candidatura de renovação, é um projeto totalmente novo. Eu costumo dizer que é um exemplo para nós queremos implantar aqui uma coisa que vire exemplo para o Brasil, com uma lógica de participação da sociedade, sem falácia, assim,
com uma estrutura descentralizada de gestão, fazendo com que a própria sociedade administre o seu bairro, administre a sua região de fato, e não com aquelas coisas de conselhos consultivos que de fato não fazem nada. Nós queremos ter um plano de longo prazo, nós temos o Plano 25, que é fazer um projeto de 25 anos, resgatando a Câmara de Vereadores para serem o bastião desse planejamento de longo prazo, né? Nós queremos mudar a lógica da que a prefeitura manda na cidade, nós queremos que a sociedade volte a mandar no agente público, no prefeito, afinal nós estamos aqui para prestar um serviço para a sociedade e não para mandar na cidade. Então acho que basicamente é isso, porque o atual prefeito não, ele se acha dono, ele manda, ele quer dar ordem, ameaça e faz o que ele acha que é certo ou não, independente do que a sociedade quer. Nós vamos inverter isso, daqui para frente quem vai mandar a sociedade, e nós estamos aqui para cumprir o nosso papel de prestador da sociedade com transparência. Interessante ter citado seu oponente, a pergunta é justamente sobre ele. Eu sei que é difícil, porque nesse momento de segundo turno o que se espera é descolar, é uma diferenciação imensa de candidato para candidato. Existe um ponto em que Vargas Negre é melhor que o senhor na administração pública? Olha, ele é bom de falácia, de fabricar fake news, de fazer mentiras, de coagir, né? Usar a máquina pública para angariar votos, usar os funcionários, ameaçar os funcionários para votar nele. Isso ele é muito bom, mas o que ele é bom mesmo, ele é muito bom, é em quantidade de processos de improbidade administrativa. Isso ele é muito melhor do que eu, porque ele tem mais de 230 processos de improbidade administrativa e, se Deus quiser, a Justiça vai fazê-lo com que ele preste contas de todos eles. Candidato, ontem, na mesma entrevista que nós fizemos com Vargas Negre, ele taxou o senhor como um empresário rico, sem experiência em gestão pública e que, inclusive, eu até peguei aqui o trecho para a gente não ser injusto, né? Ele acusou o senhor de ter problemas com os próprios negócios, ou seja, não seria nenhum bom administrador de negócios e a sonegar impostos. Ele chegou a dizer isso também. Como que o senhor explicaria isso para o seu eleitor? Muito bem. Dizendo o seguinte, eu só tenho uma forma de fazer isso, que é processando esse indivíduo, porque ele mais do que ninguém, isso já foi retórica há 4 anos na minha campanha anterior, ele sabe que eu não pertenço mais às empresas da minha família desde 2015, desde 2002 eu não faço parte da gestão e desde 2015 eu não pertenço aos quadros da minha empresa. As empresas da minha família não são sonegadoras de impostos, elas estão, como qualquer uma, sofrendo aí na pandemia, sofrendo pelos segmentos, sofrendo principalmente porque tem prefeitos como esse cidadão que faz lockdown aí, independente, lava as mãos e quebra a maioria das empresas na cidade, porque quando você me perguntou de diferença e experiência, eu digo isso, a minha maior experiência, que é melhor do que a dele, porque além dos 10 anos de experiência pública que eu tive 22 anos de experiência privada, coisa que esse cidadão nunca teve. Ele nunca teve que pagar uma duplicata, ele nunca teve que aguentar um prefeito que fecha a sua empresa e você tem que se virar, né? Ele sempre teve recursos. O setor público tem uma vantagem, você vai lá e aumenta o imposto, você sempre dá um jeito. O setor privado não, se você não souber administrar, você quebra. Então, o que eu tenho a dizer, senhor Vargas, nós temos muito mais experiência que o senhor, porque eu tenho, além dos 10 anos de serviço público prestado, sem um processo administrativo, sem nenhum, com todas as contas públicas minhas, todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, eu tenho mais 22 anos de experiência privada e, graças a Deus, enquanto eu lá estive, todas funcionaram muito bem. Muito bem. Candidato, vamos avançar nessa questão que, na última eleição, por exemplo, a gente viu um movimento muito forte de empresários querendo assumir cargos públicos e o que aconteceu foi uma derrocada do partido que tinha, né, um certo comando no país e em várias prefeituras. Então, colocamos aquela pecha de corrupção na política e vieram aí uma leva de empresários que usaram aquele termo, é usado até hoje. Não, a gente vai fazer um choque de gestão. Perfeito. A gente vai trazer a expectativa e a experiência do setor privado para o setor público. O que a gente viu nesses 4 anos foi também que vários deles encontraram dificuldades ao lidar com a máquina pública, né? É um ambiente completamente diferente. O senhor comentou da experiência pública de 10 anos, mas na questão da prefeitura, esse tipo de gestão,
O senhor não acredita que a certa inexperiência pode atrapalhar? Não. Eu trabalhei 3 anos nesta prefeitura e 7 anos no governo do estado. O que eu digo, que eu aprendi, por isso que eu digo que é um novo modelo, é porque durante os 10 anos que eu tive, eu fui o tradutor entre o setor público e privado. Né? Eu, quando estava no governo do estado, como secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, eu é que criei a Invest São Paulo, que recebia os investidores que queriam investir no estado e eles precisavam falar com todas as entidades públicas para resolver um problema de licenciamento ambiental, de aprovação municipal, de uma lei de incentivo, de N coisas. E eu sempre aprendi a diferença da velocidade do setor público e privado e a linguagem que é diferente. E foi aí que eu consegui ter sucesso e, graças a Deus, foram 22 bilhões de dólares de investimento enquanto eu estava à frente da Invest São Paulo e 50 mil empregos gerados por essas empresas, porque eu consegui criar uma lógica de tradução. Quando eu vejo assim um Paulo Guedes ou vejo alguns empresários quebrarem a cara, é porque eles acham que é chegar aqui e implantar um modelo privado. Não existe isso. O poder público tem a sua lógica, tem a sua característica e tem que ser respeitado. Porque tem coisas boas, tanto no lado público como privado. A junção e aproveitar o melhor dos dois é o que eu tenho a oferecer hoje como um novo modelo de gestão, coisa que o meu atual concorrente não faz a menor ideia do que é gerir. Acho que ele nunca geriu nenhuma coisa na vida dele, a não ser ter sido um político de carreira, né? Um político público de carreira. Vamos lá. Durante toda a sua campanha, candidato, imagino que agora essa seja uma questão importante também nessa diferenciação de candidatos. O senhor coloca essa expectativa de renovação, né? A importância também de uma renovação, já que o atual governo, se não por ele mesmo, mas por aliados, tem aí 16 anos à frente da prefeitura. Para esse eleitor, então, que espera de fato essa renovação, quais seriam as prioridades desse novo governo? O que atacar primeiro? Olha, nós temos, por uma lógica, aí sim vem uma coisa que é planejamento. Como eu te disse, nesses 10 anos de vida pública, a palavra mais quase que inexistente no setor público chama-se planejamento, de médio e longo prazo principalmente. Eu brinco que prefeito é apagador de incêndio, fica o dia inteiro só resolvendo problema, mas não consegue criar uma lógica de planejamento. Então a primeira coisa que nós vamos fazer no governo é, em 90 dias, estruturar todo o diagnóstico da real realidade e qual é o nosso plano de 4 anos. Enquanto isso, está sendo desenvolvendo um de 25. E aí, óbvio que a gente tem aqui 500 prioridades. Né? Quando eu pego em Piracicaba, é muito simples entender o que nós temos. Nós temos, primeiro, na educação, um ano perdido pela maioria das crianças na escola, porque não adianta dizer que o ensino virtual foi unânime, até porque a Piracicaba é uma cidade analógica, ela não tem capacidade de cobertura de Wi-Fi na cidade, é uma coisa absurda. Piracicaba é atrasadíssima nesse processo, com tantas ferramentas disponíveis no mundo, Piracicaba ainda continua sendo uma cidade analógica. Então, se eu não tenho nem a condição de cobertura, como é que essas crianças iam ter acesso a um sistema para poder ter aulas virtuais? Então, educação, nós temos o desafio de recuperar esse ano perdido. Saúde, houve um represamento natural. Você atacou Covid e a maioria das outras doenças foram deixadas em segundo plano. Exames de prevenção e tal. Então você vai ter uma pressão no sistema de saúde para que ele agora cuide das demais doenças do cidadão. Depois você tem aqui em Piracicaba aí coisas pontuais. Você tem um transporte público, que foi uma coisa absurda, né? Que se faz um contrato, um distrato amigável com uma empresa que gerou um prejuízo enorme para a prefeitura, faça um contrato emergencial que está gerando outro prejuízo enorme, com uma qualidade inferior, com um número de ônibus inferior. Então, assim, essa é uma prioridade zero na cidade de fazer a licitação desse transporte público. Então, assim, e depois a gente tem o outro problema que aí já espero, né? Está chovendo hoje, graças a Deus. Acho que vocês vieram dar sorte aqui para nós em Piracicaba. Mas é assim, é a questão do abastecimento d'água e a questão do saneamento, que são duas coisas complicadíssimas em Piracicaba, tem que ser atacada ontem, porque é um desespero a cidadão. E o último, que é a minha praia, geração de emprego e renda. Esse é o meu grande desafio de como é que eu recupero, seja com o jovem que hoje precisa do primeiro emprego, como é que a gente dá ambiência para recuperar a atividade econômica da cidade de tal forma que a gente consiga sair da crise em uma velocidade superior ao resto do país, e a gente consegue isso
com apoio de toda a sociedade. Então, esses vão ser os desafios para o nosso primeiro etapa de governo. A gente está encerrando esse primeiro bloco de entrevista, candidato. Para ficar claro, o senhor elegeu aí prioridades como saúde, educação, geração de emprego, abastecimento, transporte. Se pudesse escolher uma, qual seria? Eu iria na geração de emprego e renda. Okay. Eu acho que é a prioridade número 1. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa agora, depois a gente tem a segunda e última parte dessa entrevista, que vai durar mais 15 minutos. Se você quer conhecer mais propostas e conhecer melhor o candidato Luciano Almeida, não saia daí. E seguimos então a entrevista com mais um candidato que venceu a eleição municipal em Piracicaba no primeiro turno, Luciano Almeida do DEM. É com você agora, Gustavo Nolasco. De volta aqui a Piracicaba e ao vivo vamos continuar esse bate-papo. Temos aí pela frente mais 15 minutos para conhecer melhor essa candidatura, não é? E a gente está muito feliz, né, na Rede Família em poder proporcionar isso a você, eleitor. Ontem a gente recebeu inclusive muitos elogios, tem recebido desde o começo dessa sabatina com candidatos de toda a nossa região. Isso é importante para eles e para nós também. Candidato, vamos falar o seguinte, queria falar sobre composição da Câmara. Ontem estava até conversando sobre isso com o Bajas Negra e o que aconteceu? É evidente que um grupo que ele representa perdeu certo poder no Legislativo, mas ainda não o suficiente para inverter a lógica da Câmara. Ele ainda tem maioria com os partidos coligados. O senhor considera, caso seja eleito, que isso vai atrapalhar uma gestão, passar projeto, ou isso não intimida a sua candidatura? Olha, nós temos que acabar com essas velhaquices, com essa velha política. O Legislativo tem que ser independente. Os vereadores que lá estão, inclusive o que foi eleito no meu partido, se um projeto que eu apresentar foi bom, eles votem a favor, mas se o meu projeto não for bom, eles não concordarem, eles têm que votar contra. A função deles não é ser cabresto, como é hoje aqui na cidade, e dizer amém a tudo que o prefeito faz. Eles têm que ter independência, eles têm que ser o representante de fato da sociedade. Eu sou contra esse modelo, eu não estou preocupado com isso. Eu tenho certeza que se eu apresento um projeto bom, eles vão me apoiar. E se o projeto não for bom, nós vamos debater. Isso é o correto. E não criar esse modelo que as pessoas vão lá e ficam fazendo trocas de favores, vende serviços públicos. Vende serviços públicos, falando assim, ó, vereador, vende esse serviço aqui, que é obrigação do município, a troco de votar num projeto de meu interesse. Esse tipo de coisa tem que acabar, gente. Isso não pode, isso deveria ser até crime. Então, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Eu tenho total, plena consciência de que meus projetos, aqueles que serão bons, eu vou debater com eles e com a sociedade e vamos aprová-los. E aqueles que não for bom, nós vamos ter que rever e respeitar a independência da Câmara de Vereadores. Candidato, embora o senhor faça crítica a esse sistema e que realmente ele merece uma revisão ou alguma, né, enfim, que se pense a respeito disso, que se mude essa lógica, mas o senhor reconheceu, é a lógica posta, é assim que funciona. A gente sabe que partidos de oposição, eles, né, se reúnem, fazem campanha para evitar projetos, essa é a realidade política. Sim. Eu acho complicado ou difícil que o senhor consiga mudar a lógica por vontade. Esse cenário que o senhor descreve é o ideal, é o que seria correto num sonho, né? Mas não é a realidade. Então, retomando a pergunta, existe alguma estratégia objetiva para furar esse bloqueio que pode representar a Câmara de Vereadores? Gustavo, lembra quando eu falei no começo que a ideia é fazer de Piracicaba um exemplo para o resto do Brasil? Vai exatamente nessa linha. Nós temos uma renovação boa da Câmara, de pessoas sérias e íntegras que lá estão e que eu tenho certeza, assim, que vão comprar esse projeto nosso de fazer tudo diferente e fazer algo diferente. E eu não vou querer ser mais real que o rei e dizer o seguinte, se eu vejo que tem movimentações que são extremamente apenas políticas pela política em si ou por ser oposição só por sair na foto ou coisas desse tipo, eu envolvo a sociedade. Lembra que eu te falei que quem vai gerir com a gente é a sociedade? Quando eu digo que é isto não é uma falácia. Isto aqui é de fato o que nós vamos fazer. Então, se eu sou um vereador, representante da sociedade, e um projeto é construído a quatro mãos junto com a sociedade, quero ver um vereador ter coragem de dizer assim, não vamos aprovar porque o meu oponente político, porque a minha ideologia...
Não existe mais isso, isso é importante. Terminou a eleição, no dia seguinte eu sou administrador de todos. Eu não vou estar nem aí se o cara tem ideologia esquerda, direita, centro, questões religiosas. O que eu vou fazer é administrar para todos e tratar todos iguais. Coisa diferente do que acontece hoje na política brasileira e especialmente aqui em Piracicaba. Eu não vou perseguir ninguém, eu não vou criticar ninguém, porque não existe. A sociedade é feita por pessoas diferentes, ideologias diferentes, credos, tantas coisas. E eu não vou simplesmente aqui agir só para os meus amigos as benesses e para os meus inimigos as leis. Eu vou tratar todos de iguais de uma forma igual. Muito bem. O senhor colocou também aí, já até antecipou de certa forma a preocupação que tem com os reflexos da pandemia que a gente viveu e vive ainda, né? Aliás, muito se ventila sobre a possibilidade de uma segunda onda de contágio, a situação fica ainda pior. Diante disso, a gente tem aí uma chave que foi discutida, né, desde o começo da pandemia, que é o equilíbrio entre o setor de saúde e economia. Certo. Qual é a mágica, Luciano, para conseguir equilibrar isso no poder público? Olha, primeiro, não se esconder atrás, seja do governo federal ou estadual, porque os municípios têm autonomia para tomada de decisão. Então, se a discussão é vai ter novo lockdown, não vai ter que ir para uma fase mais restritiva, não vai, o que nós temos que fazer? Chama a sociedade, analisa os indicadores médicos, quer dizer, como é que está a nossa estrutura médica, se ela está comportando o sistema, o que a sociedade acha que tem que ser feita, ouve as autoridades médicas e toma uma decisão. E não simplesmente terceirizar e lavar as mãos e dizer assim, eu fiz o que o governador mandou, e aí cria uma situação que foi constrangedora, eu diria, aqui em Piracicaba, com essa atitude do prefeito atual. Na minha gestão funciona o seguinte, nós vamos, junto com a sociedade, definir o que nós vamos fazer. E juntos vamos assumir o ônus e o bônus dessa decisão. É assim que nós vamos cuidar, caso venha, a gente reze para que não venha, essa segunda famosa onda de contaminação na nossa cidade. Fazer o papel agora de advogado do diabo. Oba, vamos lá. E imaginar uma situação realmente caótica. Vamos supor que a situação piore e muito. A gente viu no governo federal, até com certa resistência, depois isso se converteu em aprovação para o próprio presidente, a questão de transferência direta de renda para as pessoas. Sim. O senhor imagina fazer um projeto desse tipo no município? Existe uma possibilidade de transferir renda para as famílias mais pobres ou isso é fora de cogitação? Olha, nós temos uma pressão orçamentária enorme, porque aqui em Piracicaba, apesar de ter um orçamento monstruoso, que quintuplicou de 2005 para cá, enquanto que a população só aumentou em 10%, né, você continua tendo uma restrição orçamentária enorme. Por quê? Porque a maior parte desse orçamento é para atividade meio e não atividade fim. É uma coisa absurda, mas é isso. Então aí você não tem capacidade nem de investir, nem de melhorar a qualidade de serviços que são obrigatórios. Então, na nossa opinião, é o seguinte, a questão de dar apoio não, é óbvio que tem que olhar o orçamento, mas eu não preciso, às vezes, dar um apoio financeiro, mas você tem, por força da lei, que até, infelizmente, o meu oponente usou isso muito bem, que foi ficar dando cestas básicas agora, nesse período, foi fazer instalações, eu até não sei se isso é legal ou não, mas instalações de sistemas de águas em favelas, em comunidades, e sem cobrar. Eu não sei se isso vai ser até objeto de análise pelo Ministério Público, porque você não tem nem a pessoa está ilegalmente num lugar ilegal, custa 700, 800 reais e foi dado de graça um equipamento e uma instalação para uma pessoa. Em nome da pandemia pode ser que vale tudo, né? Mas eu acho que foi mais em função de ganhar votos nessas regiões. O que nós temos que ter é bom senso, né? Nós temos que ter o equilíbrio de falar o seguinte, olha, qual é a capacidade que nós temos no município, mas a gente não pode deixar essas pessoas que estão em situação de falimentar, no sentido de estão muito precárias, deixar eles à míngua. O que a gente tem que fazer? De novo, se não é só a prefeitura, é junto com a sociedade, foi muito bacana essa atitude de várias instituições, várias empresas, todo mundo se uniu para falar, poxa, vamos ver como é que a gente ajuda alguns segmentos. Agora, não pode virar uma coisa eterna
que é essa, a pergunta é essa agora, quando acabar esse apoio financeiro. Porque as pessoas, ainda a economia não saiu, não está crescendo tanto, as pessoas ainda estão dependentes. A grande pergunta é, como é que nós vamos dar condições de mais ainda um tempo de sobrevida, mas que essa pessoa, eu não posso só dar o dinheiro, eu preciso dar uma alternativa para essa pessoa ter geração de renda ou de se requalificar e ter um emprego. E nós temos que, a economia tem que reaquecer para absorver essas pessoas, porque senão até a capacidade de emitir dinheiro de um país acaba e nós vamos entrar num colapso. Então, vai chegar a hora que nós vamos ter que tomar uma atitude mais drástica. Mas nesse momento, eu tenho certeza que Piracicaba tem total capacidade de enfrentar, mesmo que venha essa segunda onda, e dando cobertura aos mais necessitados. Vamos facilitar a vida do eleitor que está mais desatento, pegou a gente de orelhada aqui. Se fosse uma pergunta de sim ou não, o senhor não apoiaria um projeto de transferência direta de renda partindo da prefeitura? Eu acho que eu apoiaria, não financeira, mas porque eu não gosto do apoio financeiro, eu gosto do apoio de você dar condições, que é uma cesta básica, um apoio de transporte, talvez um subsídio maior, você dá ambiência para essa pessoa e buscar essa renda, e não simplesmente dar essa renda por dar. Quer dizer, eu dou condições para ela sobreviver e conseguir ir atrás do seu próprio rendimento. Candidato, o senhor já salientou aqui um projeto, ele elencou algumas prioridades e disse que se pudesse escolher uma prioridade seria a geração de emprego e renda. Isso. Vamos avançar um pouco nessa questão, não precisa ser a respeito desse tema, mas se o senhor pudesse elencar um projeto que é aquele que o senhor não abriria a mão de realizar nos 4 anos, caso o eleitor o escolha para comandar a prefeitura. Olha, eu não abro mão do planejamento estratégico de 25 anos para o município, porque esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero deixar um legado onde a cada novo gestor, você não perguntou, mas é bom que você saiba que eu não tenho sede de poder, como o meu opositor tem, que é ficar 20 anos no poder. Eu sou contra a reeleição, inclusive registro aqui ao vivo a você que eu não irei para a reeleição. E por quê? Porque eu acredito que não dá para ser mais esse modelo antigo, de novo, da dependência do poder público de certos salvadores da pátria, ou porque tem uma ideologia. Não, nós temos que criar uma nova lógica, que é esse plano de longo prazo, para que cada gestor, a cada 4 anos, implante um pedaço dele. Este vai ser o meu maior legado. Criar um plano feito pela sociedade que vai gerar uma obrigação para todos esses gestores públicos no futuro. Eu vou ter que cumprir meus primeiros 4 anos daquilo que está definido e assim por seguinte, porque nós só vamos resolver todos os problemas de uma cidade, porque você não resolve em 4 anos educação, saúde, questões de ordem social, habitação. Nós precisamos de um plano de médio e longo prazo que dê capacidade para aí sim o município construir uma cidade melhor, uma smart city, uma cidade do futuro que tenha a melhor qualidade de prestação de serviço ao cidadão e o cidadão esteja feliz em viver nela. Candidato, peço que o senhor tente, pelo menos, ser um pouquinho mais objetivo a partir de agora, porque nosso tempo está bem curto, a gente tem pouco mais de 2 minutos pela frente e eu tenho algumas dúvidas ainda. Vamos lá. Vou fazer uma que tenho vontade de fazer a todo empresário que decide embarcar em política. Por quê? Porque o senhor se coloca como um empresário bem-sucedido. Por que colocar isso em risco, sendo que a gente sabe que hoje o poder público pode, inclusive, representar um risco para patrimônio? Para patrimônio. Não, é como eu lhe disse, eu já fiquei 10 anos lá e nunca tive um processo, nunca tive um bloqueio financeiro e minhas contas foram todas aprovadas. Então eu não tenho esse receio que, infelizmente, o meu oponente tem. O que eu tenho é curto e grosso. Eu tenho espírito público, eu acho que eu tenho um momento da minha vida exatamente que eu estabilizei, meus filhos já estão criados, eu estou aqui disponível, com uma capacidade, e eu queria retribuir o que eu recebi da sociedade. Tem gente que gosta de fazer doação, de participar de entidade filantrópica, eu não. Eu sei que o que eu posso retribuir é exatamente com a minha capacidade de gestão, com a minha experiência, seja em gestão pública e privada, para trazer uma nova realidade para o cidadão e mostrar que tem jeito de ter um novo modelo. E é isso que eu vou fazer. Temos pouco mais de 1 minuto e 2 perguntas. Peço a gentileza da compreensão. Em primeiro lugar, por que o eleitor não deve escolher Vargas Negre?
Olha, eu acho que é um ciclo que se encerra. Eu acho que, além de todas as questões de questionamentos jurídicos das suas... Está impugnado dos seus processos, tudo isso que está maculando a própria imagem dele. Ele teve uma imagem tão boa. Eu, se fosse ele, já tinha feito as malas e indo embora, porque eu acho que ele, no fim, vai estragar o final da história política dele, que no primeiro momento foi muito bom. Então eu sugiro que a gente dê a chance para que ele vá cuidar da vida dele, que a gente tenha aqui um novo projeto para Piracicaba, com a participação de todos, e é isso que a gente precisa. A gente precisa de renovação e sangue novo na cidade. Em 15 segundos, candidato, por que confiar no seu projeto de governo para Piracicaba? Eu vou dizer então, porque vale a pena, né? Como se diz, como diz assim, se não vale a pena, né? Por que a gente estaríamos todos aqui? Eu tenho muita esperança, sim, de que nós vamos fazer um projeto lindo junto, porque isso vai ser um novo começo para Piracicaba. Candidato, muito obrigado pela sua entrevista. Em nome da Rede Família, eu desejo excelente sorte nas urnas e a gente fica por aqui. Marielle, é com você e a gente retoma a sabatina assim que possível em outras cidades da região. Foi um prazer estar com você ao vivo. Até mais. Uma excelente noite, Gustavo Nolasco.